E aí, gente, nesse sexto episódio a gente vai abordar sobre a questão de usar a poesia como forma de se expressar, seja ela em forma de romance, algo mais assim, mais light, né? Mais tranquilinho, né? Porque, como a gente sabe, né? Quando a pessoa tá fazendo uma poesia, ela tá fazendo mesmo, de coração, meu parceiro. Tem certas palavras que a pessoa não. Por exemplo, tem como o português brasileiro sempre existe uma palavra pra você querer dizer outra coisa, entendeu? Mas, por outro lado, tem aquela poesia que é para confrontar aquilo que deve ser confrontado de acordo com o ponto de vista da pessoa, seja o sistema, seja o preconceito racial, qualquer outro tipo de preconceito, enfim, seja para dar voz à minoria. E, e também em relação à questão da dificuldade de viver disso, mano. É De verdade. financeiramente falando. A As, pessoa tem que trabalhar e em paralelo a isso ela fazer por hobby somente, não fazer tudo em uma coisa só, sabe? por exemplo, estamos aqui já no sexto episódio, só que a gente está conversando aqui, achando que, por exemplo, você que está assistindo o vídeo agora, deve estar pensando assim, tá assistindo a live agora, deve estar pensando assim, ah, é fácil viver de cultura. Não, não é não. Ainda mais cultura urbana, que digamos assim, é a mais. Tem um lado mais preconceituoso de diversas tipos de pessoas, né? Tem pessoa que olha hoje ainda e diz assim, isso é coisa de gente à toa que tá fazendo, esse tipo de coisa assim, entendeu? E também é porque não é algo que se vende muito por conta É, dessa percepção. verdade. E, além disso, é, para falar em relação à percepção, como eu falei, vai ser falado sobre isso, que muitas pessoas pensam que hip hop é coisa de marginal, né? Mas hip hop você pode usar muito bem para se expressar em várias coisas. Não precisa ser necessariamente atacar o sistema ou se declarar para uma pessoa. Pode ser qualquer outra Realmente. coisa. O que vai ser mais abrangido, vai ser mais visto nesse sexto episódio, vai ser, no caso, a poesia como forma de expressão. Vai ser muito abordado pelo artista, a artista, no caso, que vai passar isso pra vocês, velho. Vocês vão ver que, tipo assim, realmente vai ser alguém que deu a vida, deu a alma dela, que tá dando a alma, na verdade, pra continuar seguindo com esse sonho, né? E no final vocês verão uma poesia sobre arte e a percepção das pessoas em relação à arte. Inclusive, canetou demais, né? Foi top essa É poesia. verdade, a poesia, ó, Amassou. delicinha, meu parceiro. Braba. Já dei Poesia spoiler. top. Tamo junto. Então é isso. Fica o episódio. Aí, não sei parar de falar tamo junto, cara. É nóis. Não, eu falei é nóis também, né? Meu parceiro, é gíria. Até logo. Esquece. Até logo. É isso, então. Fica o episódio aí, família. Tamo junto. Eu escrevo desde os 11 anos. Escrevo desde os 11 anos, tenho minha página de poesia no Instagram. Uso a escrita como uma escapatória, né? Basicamente isso, eu uso a escrita como escapatória, eu não uso nem como trabalho, né? Infelizmente, a gente acaba não tendo
muito como expandir isso, muito local pra gente falar e fazer, né? Ganhar dinheiro, eu digo, com isso. Então, eu gosto muito de escrever sobre o meu lado mesmo, assim, que eu escrevo mais. É sobre o amor, gosto né, de tudo que se trata de romance e tudo mais. Só que também tenho produções pro lado crítico, a questão da política, a questão das minorias. Eu gosto bastante de colocar também nos meus poemas. O fato da gente ser artista e não ser valorizado é uma coisa que eu gosto de impor bastante, porque é uma forma, né, da gente falar e da gente se colocar e dar uma ênfase no que a gente faz. Não que a gente vai ser ouvido, na maioria das vezes não. Eu tenho minha página e, tipo assim, eu tenho 12 pessoas que leem os meus textos. Mas é uma forma de saída mesmo. Tem umas 2 que eu já quis colocar num beat, mas eu não tenho muito, como fala? Ritmo, né, pra cantar. Mas eu tenho, até o Léo mesmo já pegou poesia minha, já transformou em hip hop. Os meninos mesmo já pegaram pra fazer. O Ideraldo, da Rota 28, já musicalizou uma poesia minha. Nada que a gente publique, mas coisa que a gente faz entre nós mesmo. Já pegaram pra fazer, só que eu mesmo não consigo fazer. Falta muito isso. Aqui em Muniz Freire, eu não digo nem só aqui na comunidade, como em outras comunidades também. Igual lá no Parque das Palmeiras, eu sei que tem gente que escreve. Aqui mesmo tem uma galera que, mesmo sendo de menor, né, galera da escola, mas tem uma galera que escreve, que gosta de rima, mas não tem um projeto para você perder a vergonha, porque não tem como você perder a vergonha. Igual, vou fazer uma entrevista, vai ser para a prefeitura. Eu acho que tudo isso já dá um medo, assim, para quem não tá acostumado, né? Mas a ideia de ter um projeto onde você vai chamar pessoas, vai conversar com elas e vai desenvolvendo pouco a pouco seria muito importante. Eu acho que é o que falta dentro de Muniz Freire, na verdade. E eu, de verdade mesmo, eu não vejo projeto social para englobar essa área dentro de Muniz Freire, não. E nem antes e nem depois da pandemia. Pelo menos assim, não que chegou aos meus ouvidos, né? Algo do tipo. E eu acho que seria importante ter. Assim, claro que a gente tá numa cidade pequena e tem toda aquela repressão e tudo mais. Eu acho que assim, já foi bem maior. Hoje em dia, falta a gente ocupar espaço. A gente ocupando espaço e as pessoas olhando e vendo que não é a marginalização que eles acham que já quebra toda essa teoria que as pessoas têm que o hip hop é uma coisa que vem da favela e de marginal e do crime e tudo mais. É arte. E eu vejo que, assim, eu acho que antes, bem antes, quando eu falo antes, talvez na época da minha mãe, era uma coisa mais difícil dentro da cidade. Eu acho que agora as pessoas estão com a cabeça um pouco mais aberta. Eu vejo que às vezes quando as pessoas soltam, tipo assim, mas eu moro lá no São Vicente, já vem todo um olhar sobre a outra pessoa assim, mas você é de um bairro pobre, você é de um bairro né, do canto da cidade, igual as pessoas falam. Então, assim, tem uma repressão da mesma forma que tem na cidade grande. Claro que na cidade grande eu acho que é mais gente e muito movimento, muita coisa, acaba que amplia mais isso, né? Aqui as pessoas têm todo um preconceito, tem tudo isso, mas acaba ficando mais reprimido. Mas as dores são as mesmas. A gente vê muitos casos de famílias que passam as mesmas dificuldades que uma pessoa dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro passa. E a gente vê famílias também que estão dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro e aqui dentro de uma comunidade pequena de Muniz Freire a diferença, que lá tá bem melhor e aqui tá numa situação precária. Então, assim, é só mesmo a questão de lá é um pouco mais amplo, tem mais pessoas, então tem mais gente nessa situação. Agora, questão de ser igual para mim não tem diferença não. Eu acho que a cultura dentro, não só de uma comunidade, aí a gente pega a cidade em geral, ela é muito ampla. Ela é muito diversa, porque, assim, aqui mesmo no bairro, coisa de domingo ou coisa de final de semana, você vai ouvir o som na casa de um, tem um escutando um pagode, tem um outro escutando um sertanejo, tem um outro escutando um funk, tem um outro escutando um rap. Então, assim, você vê que os gostos são muito diferentes. Muita gente, igual eu morei pra saída de Alegre ali também. Para sair de Alegre, ela não chega a ser uma periferia. Ali já é centro ainda, né? E tem o Eduin que escreve, tinha eu que escrevia, só na minha rua tinha umas 3 pessoas que, assim, são escritoras amadoras. Tem um rapaz aqui, nessa rua de cima, ele trabalha lá em Piaçu.
mas ele mora aqui, né, no São Vicente com a gente. Ele escreve muito, muito mesmo. E ele tem todo o domínio do hip hop. Eu até tentei entrar em contato, mas não consegui. Tô tentando ainda para ver se ele topa fazer a entrevista. E ele é uma pessoa que veio de fora, não de fora, né? Ele veio de Anutiba, da roça mesmo, de Anutiba, e ele escrevia lá e trouxe para cá. Então, assim, é muito grande, é muito maneiro a gente olhar aqui e ver que tem gente que igual ele como é que fala? Ele fala todo rural, né? O jeito dele falar é todo mesmo assim, aquele pessoal da roça. Mas quando ele vai pra cantar, ele já não canta. Aí você acha que ele é um cara lá do Rio de Janeiro, porque ele canta igual um rapper mesmo do Rio de Janeiro. E é muito interessante ver essa diversidade dentro da cidade. Não adianta pensar que é só em um centro ou um lugar que vai ter um certo tipo de cultura, porque já não tem mais, é tudo muito mistificado, né? Tudo muito misturado. Eu tenho uns 7 poemas, 8 poemas no meu computador que ele tá pela metade. Que eu escrevi e paro. Tem um livro que eu comecei que eu escrevi e parei. E esse aqui tava perdido. E aí quando você me mandou mensagem, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que tenha a ver, né? Não adianta, vou fazer uma entrevista sobre arte, não vou falar sobre arte, não tem nem graça. Aí eu achei esse, terminei ele, inclusive, sai. Terminei, desce. Aham, pra frente. Sky. Ele fala sobre arte. Eu me sinto artista e eu sou poeta. Eu escrevo sobre a vida e, como um teatro, eu vivo ela. Enceno em várias biografias e me encontro nelas, vivendo várias vidas em uma só alma, que no fundo é corrompida por tanto sofrer em cenas exteriores e interiores para o encaixe perfeito da peça. Escrever me liberta, mas a repressão de ser ouvida me desperta para que eu faça história e cumpra a meta de ser memória no livro dos poetas. Se falam sobre amor, religião ou sentimento, pouco me interessa. Eu falo o que eu tenho por dentro e não me importo com o que você pensa. Se gostou é porque fez sentido, se incomodou é porque fez barulho na consciência. Artista não é bicho do mato e nem um pouco sem noção. É que a gente tem tanto respeito pela vida que causa essa confusão. Não deixamos ela passar despercebida e respeitamos a qualquer decisão. Empatia é lema de vida e somos a favor da inclusão. Músico, artista, poeta, ativista seguem a mesma visão. Tudo que tem sentimento é arte e tudo que vem da arte é bom. Lindo. Tem mais? Não, é só esse. Mais pra frente eu mostro mais. Nossa, mano. No meu dia a dia, segura a correria pra realizar o meu sonho de cria. O filho da dona Lídia tá na correria pra realizar o seu sonho de cria. No meu dia a dia, segura a correria pra realizar o meu sonho de cria. O filho da dona Lídia